Aqui nesse próximo tópico nós vamos falar então de subtração de vetores. E aí a gente percebe, né, como a gente já falou lá na adição, que na verdade uma subtração de vetores nada mais é do que a soma por um vetor que é negativo. Como assim? Olha lá, relembrando, né? Eu coloquei aqui para você o vetor A e o vetor B, os dois na horizontal e apontando no mesmo sentido. Se o cara disser para mim agora que ele quer um novo vetor, vou chamar de vetor D, tá? Que é o vetor diferença, né? Subtração. Ele pede para mim nesse vetor B o vetor A menos o vetor B. Tá aqui, ó, menos o vetor B, tá? Então ele quer o A menos B. Repare que o A menos o B nada mais é do que a soma, tá aqui, ó, o vetor D nada mais é do que a soma do vetor A menos o vetor B. Tá aqui, ó, olha que simples. Na verdade, é isso aqui. O vetor D é o vetor A mais menos o D. E o menos o B, né? E o menos o B, eu tenho que fazer o quê? Como é que eu faço para transformar esse cara B em menos B? Ora, simplesmente faço a inversão do sinal. Então, na verdade, isso aqui ficaria como? Ora, eu vou reproduzir o vetor A com aquela mesma simplicidade. Eu pego A aqui, reproduzo, olha ele aqui, ó. O A eu mantenho, tá aqui, o vetor A, né? E aí eu tenho que somar o A a um vetor menos B. Então, o que eu faço? Somar, eu pego a bundinha do primeiro, melhor, a bundinha do segundo e coloco na cabecinha do primeiro. Olha aqui a bundinha do segundo. É essa bundinha aqui, só que lembrando que agora é o menos B. O menos B, né, turma, tá lembrado? O vetor menos B seria isso aqui, ó. É o próprio B, só que agora no sentido contrário. Esse é o menos B. Então eu pego a bundinha desse menos B e coloco na cabecinha desse A. Tá aqui, ó. Menos B. Tá aqui, ó. Menos B. Esse é o vetor menos B. A soma desses dois vai dar isso. Reparem, aonde que eu vou chegar? Eu vou chegar aqui, ó, nesse vetor D, que eu chamei de D agora. O vetor D vai ser a bundinha do primeiro até a cabecinha do segundo. Tá aqui, ó. Essezinho aqui é o vetor D, tá? Então é isso. De uma forma bem simplificada, a subtração de dois vetores nada mais é do que a soma do primeiro com o inverso do segundo. Eu só faço a inversão. Por exemplo, imagine que nesse segundo caso aqui, ó, ele novamente peça o vetor D, que a gente já viu, que é dado como A menos o B. Bom, a gente já sabe que o vetor D, que é A menos B, vai ser dado por A mais menos o vetor B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reproduzir o vetor A, novamente, aqui, ó. Olha eu reproduzindo o vetor A aqui, ó. Aqui, ó, o vetor A tá aqui, né? Reproduzir o vetor A. Agora eu vou pegar o B, na verdade, e vou inverter. É o menos B. O menos B, ó, como eu estou somando com o menos B, eu pego a bundinha do B e coloco na cabecinha do A. Olha a bundinha do B aqui, ó. A bundinha do B, ó. Tá aqui, tá? Então eu tenho o vetor menos B desse lado. Tá aí. E aí, como eu estou fazendo soma, como é que eu faço? Eu saio da bundinha do primeiro e vou para a cabecinha do segundo. Aqui, ó. Eu saio da bundinha do primeiro e vou para a cabecinha do segundo. Eis aqui o meu vetor D. Beleza? Simplesinho desse jeito. Tranquilo? Fechou a ideia? Bem simples, tá? A subtração nada mais é do que a soma da inversão. A soma do primeiro com a inversão do segundo. Bom, então aqui a gente fecha essa ideia de adição e de subtração. E aí a gente chega aqui numa parte muito importante, que é a parte da decomposição de vetores. É preciso que se saiba decompor vetores, e é uma coisa que você vai usar muito, tá? E o que é essa decomposição? É a subdivisão desse vetor. Como assim? Repare, eu tenho aqui o eixo x e o eixo y, e eu tenho um vetor que eu chamei de vetor v. Repare que esse vetor v faz um ângulo que eu chamei de θ em relação à horizontal, tá? E aí, muitas das vezes, eu preciso trabalhar com esses vetores na direção horizontal e na direção vertical.
e ele às vezes está na diagonal. E aí eu preciso decompor. E como que eu vou decompor esse vetor? Ao decompor esse vetor, ele fica sempre com duas componentes. E essas duas componentes sempre vão ser perpendiculares entre si. Então, quando eu decomponho esse vetor aqui, V, ó, eu decomponho, ou seja, parte dele vai vir para o eixo X aqui, ó. Eu decomponho ele assim, ó. Essa parte aqui, tá? Que eu vou chamar de V na direção X, por isso que eu vou chamar de Vx. E parte dele vem para cá, ó, para a direção Y, por isso que eu vou chamar ela de Vy. É a intensidade de V, é a intensidade desse mesmo vetor, só que na direção Y. É o meu Vy. Tá aqui, tá? Repare que o tamanho vai ter que ser esse aqui, ó. O tamanho, se eu for seguir a rigor, tem que ser esse aqui, ó. Bater aqui no extremo do meu vetor, tá? Então eu tenho ele aqui, ó. O meu Vy. Tranquilo até aqui? Beleza? Eu tenho como calcular esse cara? Tem. Claro que eu tenho como calcular esse cara. Existe uma expressão, na verdade. Como que eu vou calcular, então, essas componentes desse vetor V? A minha componente Vx e o meu Vy. Claro, né? O Vx é parte do V, assim também como o Vy. Então, eles vão ser calculados em função de V. Tá aqui, ó. O Vx vai ser o V vezes alguma coisa. E o Vy também. O Vy vai ser calculado em função de V. Ele vai ser o V vezes alguma coisa. Mas espera aí, vezes alguma coisa por quê? Porque eles são parte de V. Então, parte de V vai para Vx, parte de V vai para Vy. Mas vezes o que, professor? Olha aqui, de maneira bem simples para você entender. Repara o Vx aqui. O Vx, tá? Olha para a componente Vx. Ele não está colado com ângulo. Ele está colado com ângulo. Então, ele é o V, ele é a componente de V, só que é colada com ângulo. A componente de V colada com ângulo vai ser o V colado com ângulo. Vai ser o V cosseno de θ. Tá aqui, ó. Cosseno de θ. Tá? É o meu Vx. Agora, olha para o Vy apenas. Olha aqui para o Vy. O Vy, cara. O Vy, ele é a componente de V. Então, ele é a componente de V que está separado do ângulo. Se ele é a componente de V que está separado do ângulo, ele é o V separado. Ele é o V seno de θ. Tá? Tá aqui, ó. Molezinha a maneira de calcular as componentes do vetor V. Tá aqui, ó. Vx e Vy. Aí, para quem tem um bom entendimento de matemática aí, de maneira bem simples, da onde que sai isso aqui, tá? Eu falei assim para você entender fácil, mas quer saber de onde sai? Pega esse Vy e coloca aqui, ó. Você fecha um triângulo retângulo, percebe? E se você pegar esse ângulo aqui, ó, fizer o seno dele vai ser o cateto oposto. Cateto oposto, Vy. Sobre hipotenusa, V. Vy sobre V. Isso vai ser o seno. Opa! Mas pega o V que estava dividindo e passa para o outro lado. Fica Vy, que estava dividido por V, o V passou multiplicando. Vy fica V seno. Da mesma forma, você faz para o cosseno e você entende de onde que sai isso aqui, tá? Só para quem tem um bom entendimento rápido, você não é obrigado a saber isso não, tá? Bom, e aí como eu gosto de fazer com você, é colocar um exemplo para você. Aquele exemplo tradicional, um bloquinho, tá? Chamei de A, que está sendo feita uma força sobre ele e essa força está fazendo um ângulo θ em relação à horizontal. Vou jogar valores para facilitar o nosso entendimento. Eu vou dizer o seguinte, que esse ângulo θ tenha um valor igual a 30 graus, tá? E que essa força vale um valor bem simples, 20 newtons. Está aqui, ó, 20 newtons, só para facilitar. Repare, esse bloco, ele vai para lá com 20? Cara, não vai para lá com 20, não vai, porque parte desse 20 aqui vai ser submetido, ou melhor, vai ser subdividido na vertical. Então, só parte dele realmente vai estar na horizontal. Que parte? A parte F na direção X, a parte F de X. Então, aqui, ó, joguei aqui o meu F de X para decompor ele, ó, Fx, desse tamanho aqui, né, Fx. E tem o Fy. Vamos ver qual é a parte que realmente arrasta esse bloco? Ou seja, a parte que realmente arrasta esse bloco é o meu Fx. Vamos ver quanto é que fica? Olha, eu já sei que o Fx vai ser o F... Opa! O Fx está colado com ângulo. Então, ele é o F colado cosseno de θ. Tá? Opa! Então, peraí.
o meu Fx, a força que realmente vai ser feita aqui para poder arrastar esse bloco, vai ser F, que vale 20 vezes o cosseno de 30. O cosseno de 30, turma, pensa, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o F de x, que é a força que arrasta esse cara, na verdade vai ser, olha lá, 10 raiz de 3 newtons, que é a unidade de força, né, turma? Belezinha? Tranquilo? Bom, finalizamos aqui a parte teórica de vetores. Até uma próxima aula, no próximo tópico.